Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander, de Eletromagnetismo 1, e nessa videoaula a gente vai dar sequência àquela sessão de potencial elétrico, e novamente vamos trabalhar naquele laboratório virtual, que é o mesmo que a gente trabalhou naquele exemplo para o campo elétrico, tá bom? Então, a princípio, né, eu já estou com ele aberto aqui, vamos experimentar, né, colocar algumas cargas elétricas e colocar também os sensores, né, para medir campo elétrico. Então, por exemplo, eu vou colocar uma carga aqui. Aqui nesse caso eu selecionei, né, a caixinha lá da tensão para poder ficar iluminado. E aqui eu já coloquei esse nosso medidor que mede o potencial elétrico. Então, por exemplo, esse ponto aqui, nesse ponto o potencial elétrico, né, produzido por essa carga elétrica, ele é igual a 3,6 volts. Isso daqui é uma ferramentinha que, se a gente quiser usar para poder medir a distância, né? Por exemplo, ao puxar daqui até aqui, a gente consegue saber exatamente a distância. Aqui no caso, aproximadamente quase 2,5 metros, mais ou menos, né? Seria 246 centímetros. Então aqui ele tem outras ferramentas também, né? Além daquela ferramenta, né, para medir que é aquele sensor, né, para medir o campo elétrico. Então a gente pode, por exemplo, medir o campo elétrico aqui. A gente tem também a ferramenta para medir o potencial elétrico e essa ferramenta para medir a distância, né? Bem, aqui, por exemplo, né, eu vou até tirar esse sensor. Se a gente apertar nesse botão, ele desenha, ó, a superfície equipotencial. Tá vendo? Ele desenha pra gente, ó. A gente pode colocar aqui, ele vai desenhar aqui. Se a gente colocar ela aqui, ele vai fazer o desenho dessa superfície aqui. Tá vendo? Então essas são as superfícies equipotenciais, né, de forma que o potencial elétrico ele é igual a 8,2 ao longo, né, qualquer ponto, né, em cima dessa linha. A gente já sabe, né, que isso daqui é uma vista superior, né, dessa carga elétrica, porque, né, numa vista tridimensional isso aqui seria uma esfera, né? E aí, visto de cima, a gente está vendo uma circunferência, mas o que está ao redor, né, esse potencial elétrico, né, essa superfície equipotencial, na verdade é uma esfera, né, uma casca esférica, né, ao redor da carga, né? E aí, naturalmente, a distância, né, daqui até aqui, né, daqui até aqui, ou daqui até aqui é a mesma, né? Ou daqui até aqui é sempre a mesma distância, né, considerando que isso aqui está exatamente no centro da onde está a carga elétrica. Bem, aqui agora eu vou fazer um outro exemplo, né, vamos colocar, sei lá, uma carga aqui, outra carga aqui, por exemplo, né, aí eu vou botar uma carga negativa aqui, aí vocês podem brincar, né, do jeito que vocês quiserem. E aí vamos de novo usar aquela ferramenta, né, e vamos desenhar algumas superfícies equipotenciais, né, por exemplo aqui, vou desenhar uma outra mais ou menos aqui. Vocês reparem que ele vai fazendo o desenho, ó. A gente pode colocar onde a gente quiser e ela vai desenhar pra gente as superfícies equipotenciais. Aí, como eu falei com vocês, né, o campo elétrico, ó, se o campo elétrico está apontando para lá, é sinal que o potencial elétrico está diminuindo nesse sentido, né? E de fato a gente vê que ele vai diminuindo, ó. Ó, repara que ele está apontando, ó, ele aqui é 18, aí vem para cá, aqui já é 8, aqui é 4, aqui nessa linha daqui é 3, ó, ele apontou para cá, aqui é 0,17. Então eu sei que, por exemplo, se eu traçar uma superfície equipotencial aqui, eu sei que ela vai ser menor do que essa daqui, uma vez que o campo elétrico está apontando para cá, né? Observe também que o campo elétrico, né, como a gente já comentou, ele é sempre perpendicular a essa superfície equipotencial. Tá vendo? E aí com isso a gente pode, né, e aí eu até aconselho vocês a irem testando, né, diferentes exercícios para esse laboratório, ficarem testando, botando para calcular campo elétrico também, né, vão vendo campo elétrico, vão vendo potencial elétrico e podem ir conferindo, né, usando aquelas equações para o campo elétrico e para o potencial elétrico. Bem, nesse exercício aqui em particular, a gente vai tentar reproduzir esse problema que está aqui, que é o mesmo problema, exatamente aquele mesmo problema que a gente fez lá para o campo elétrico, só que aqui a gente vai estar com ele, né, calculando
naquele mesmo ponto a gente vai estar calculando o potencial elétrico. Então vamos de novo tentar colocar, né, uma carga elétrica, né, de 1 nanocoulomb mais ou menos aqui, né? Botar uma mais ou menos aqui. Aí a outra, botar um pouquinho aqui mais para baixo. Aí vamos botar outra, né, 1 metro para cima. Essa aqui está 2 metros para cá. Isso aqui está tudo aproximadamente, né? E vamos colocar o nosso medidor, né, de potencial elétrico bem aqui, né? E a gente já está vendo que vai dar 11,55, né? Que é aproximadamente, vamos olhar aqui o que a gente encontrou aqui, né? Deu 11,6, né? Aproximadamente 11,6 volts. E vamos calcular de novo, né? Considerando que aqui no 00 a gente tem uma carga de 1 nanocoulomb, né? Aqui no ponto 20 tem uma carga de 1 nanocoulomb também. E aqui no ponto 01 tem uma carga de menos 1 nanocoulomb. E a gente quer medir o campo elétrico, o potencial elétrico no ponto 10. Bem, usando a fórmula, né? Naquela fórmula lá do potencial elétrico, aquela que a gente viu na aula anterior, a gente precisa naturalmente da carga elétrica e precisa do módulo da distância, né, entre o ponto de interesse e o ponto onde está a fonte. Bem, o ponto de interesse a gente já viu que é 0. Na primeira carga ela está no 0,0. Então esse vetor de distância é 0. O módulo dele, né, raiz de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, vai dar 1. Bem, em relação à segunda carga, que é aquela carga negativa, né, que está no ponto 0,1, então isso aqui é 0 menos 0,1, que vai dar 1 menos 1. Significa essa distância, né, seria raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado da raiz de 2. E a mesma coisa para outra carga positiva que está lá no ponto 20. Bem, para jogar na fórmula, né, usando a fórmula, a gente sabe que, né, isso aqui é uma constante, né? A gente tem 3 cargas, né, 3 cargas fonte. E aí para cada, né, isso aqui é aquela constante, e aqui é o Q dividido pelo módulo, né? É o Q1, que é 1 nanocoulomb dividido pelo módulo da primeira, que é essa distância, né, dessa carga 1 até o ponto de interesse. A segunda carga é menos, né, ela é negativa, né, menos 1 vezes 10 a 9. Aqui está a distância dela, né? E a terceira, em relação ao ponto P, né? E aqui a terceira carga também é positiva, né, o módulo dela em relação e a distância, né, em relação ao ponto P, que é a mesma distância, né, né, ele está à mesma distância da primeira carga, né? A terceira carga e a primeira carga, elas estão à mesma distância de 1 metro do ponto P, desse ponto de interesse, né? E aí agora é fazer essa conta, né? Fazendo essa conta, repara que não é um vetor, né, é um escalar. Isso aqui vai dar um resultado que aqui deu, né, aproximadamente 11,63 que está aqui, né? Que aqui quando eu montei essa figura eu tive uma preocupação maior de tentar colocar tudo no centro, bonitinho, né? Mas aqui a gente já não teve essa preocupação, por isso que deu um pouco diferente, né? Mas se a gente estiver preocupado, né, de tentar colocar essas cargas certinho, né, nos centros, direitinho, aí quando for medir esse potencial elétrico, vocês vão ver que vai dar bem, bem próximo daquele que estava lá calculado. Tá bom? Então essa videoaula foi mais para mostrar para vocês, né, que a gente pode trabalhar, né, com esse laboratório virtual para fazer essas simulações de medida de potencial elétrico. E aí o conselho que eu dou para vocês é que vocês experimentem, né, outras configurações, né, de cargas elétricas, até para vocês entenderem com mais clareza, né, o significado do campo elétrico, do potencial elétrico, né, em diferentes situações. Tá bom? Valeu!